Por que o acúmulo de cargas elétricas é prejudicial para a operação e manutenção de equipamentos eletrônicos? Como as cargas elétricas se acumulam? O que pode dar errado devido a esse acúmulo de cargas elétricas? Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à parte 12 da série Eletrostática, onde aplicar, como aplicar. Estamos interessados nos campos eletrostáticos, aplicações, características e propriedades. Para isso, veremos neste vídeo uma revisão, fixando os conceitos apresentados até agora sobre o assunto. Falaremos sobre triboeletricidade, continuando o assunto do vídeo anterior, o que pode dar errado, e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos ao nosso primeiro item, no que vimos até agora. O acúmulo de cargas elétricas pode ser obtido por alguma das diferentes formas de eletrização. Esse acúmulo pode levar até mesmo à ruptura do dielétrico. Veja na figura duas placas paralelas separadas por D, com cargas positivas e negativas em cada uma dessas placas, gerando assim um campo elétrico. Cargas elétricas de mesma polaridade tendem a se repelir. Isso vai acontecer dentro ou na superfície do material carregado. As cargas elétricas nos isolantes ou dielétricos tendem, e atenção para essa palavra, tendem a ser estáticas devido à grande oposição ao deslocamento dessas cargas nos materiais isolantes. É isso que caracteriza um dielétrico isolante: grande oposição ao deslocamento de cargas livres. Observe que não há impedimento das cargas se deslocarem. Há uma grande oposição, ou seja, baixa condutividade. Na tabela nós temos a condutividade dos materiais. Usamos a letra sigma e a unidade é Siemens por metro. Fica claro que prata, cobre, ouro, alumínio e ferro, metais, são excelentes condutores, assim também como a grafite. Fica claro também que materiais como granito, mármore, baquelite e poliestireno têm baixíssima condutividade, sendo caracterizado como materiais isolantes. A condutividade dos materiais, expressa em Siemens por metro, é dada pela equação mostrada, onde o ρe é a densidade de carga elétrica, quantos elétrons disponíveis por unidade de volume. E é a mobilidade do elétron. É como é que esse elétron pode se deslocar do material. Se o material tem muitos elétrons sobrando e eles podem se mover facilmente, claro que é um condutor. Uma aplicação imediata é dada pela equação mostrada, onde J é a densidade de corrente, expressa em ampere por metro quadrado. Sigma, condutividade, e é o campo elétrico expresso em volt por metro. Você não está reconhecendo, mas essa é basicamente a lei de Ohm. Um parâmetro utilizado na caracterização dos materiais é a tangente de perdas, dada pela equação mostrada. Sigma dividido por 2πf epsilon'. Epsilon e epsilon' são características elétricas do material considerado, e F é a frequência. Quando essa fração é muito maior do que 1, nós temos um condutor. Quando essa fração é muito menor do que 1, nós temos um isolante, o que nos deixa com uma questão interessante. E quando vale 1? Resumindo, sabemos que o ouro é um bom condutor. Sabemos que a água destilada e demineralizada é um bom isolante. E a lama? Depende. Que tipo de lama? E a água do mar? De qual oceano? E a cerâmica seca? E a cerâmica úmida? Quando o material pode ser considerado um bom isolante ou um bom condutor? Depende. Depende do material e da frequência da onda eletromagnética que percorre esse material. Olha em volta de você. Se o material é isolante, então tende a acumular cargas estáticas. Se é condutor, tende a permitir a passagem de corrente ou cargas elétricas livres em deslocamento. Não importa o dielétrico, com o tempo as cargas se dissipam. Lembra que nós falamos sobre aquelas experiências de eletricidade estática com atmosfera úmida que nunca funcionam? A aplicação prática: não importa a qualidade do material dielétrico, com o tempo todo e qualquer capacitor se descarrega. Capacitores de alta qualidade se descarregam mais lentamente, mas se descarregam. Se as cargas elétricas não podem ser destruídas, para onde vão as cargas dissipadas? Pense nisso. Cargas elétricas estáticas, dando origem a campos elétricos estáticos. Campos elétricos estáticos exercem força sobre cargas elétricas. Essa força pode resultar em deslocamento ou arrancamento, deslocamento dos elétrons de órbitas mais externas desse material. Ocorre a polarização do material nos dielétricos ou um deslocamento de elétrons no caso dos condutores. Cargas elétricas estáticas dando origem a campos elétricos estáticos, que dão origem à diferença de potencial. Veja no caso dos capacitores em paralelo,
paralelo com cargas diferentes, mas submetidos à mesma diferença de potencial. A diferença de potencial é o trabalho realizado sobre uma carga elétrica pelo campo elétrico existente na região. Havendo diferença de potencial entre dois pontos ou regiões, havendo um caminho favorável, haverá deslocamento de elétrons. Isso é a corrente elétrica. Cargas elétricas estáticas provocando campos elétricos estáticos, induzindo diferença de potencial e levando a uma corrente elétrica. E como denominamos o deslocamento de cargas elétricas ao longo do tempo. A intensidade da corrente é a função da quantidade de cargas elétricas circulando e o tempo da descarga. A equação dada I, que é a corrente, é igual a delta Q, que é a carga, dividido pelo delta T, que é o tempo decorrido. Corrente elétrica em valores excessivos pode provocar risco à vida e danos permanentes em equipamentos e dispositivos eletroeletrônicos sensíveis. O modo mais fácil de reduzir uma corrente elétrica é adicionar uma impedância em série com o circuito. Algumas correntes elétricas simplesmente não aceitam controle, é o caso da descarga atmosférica. Outras correntes são indispensáveis à nossa vida, são de frações de miliamperes. Tudo é uma questão de escala. Campo elétrico estático, então, é devido ao acúmulo ou separação de cargas elétricas, e isso chamamos de eletrização. Existem basicamente três formas de eletrização: contato, por indução ou por atrito. A eletrização por contato ocorre quando um corpo carregado toca outro corpo carregado ou neutro, de forma que após o contato ambos os corpos ficarão com o mesmo sinal e quantidade de carga elétrica. A carga elétrica original distribui-se equitativamente, uma média aritmética, pelos corpos envolvidos na distribuição da carga elétrica original. A carga não é perdida nem criada, é simplesmente redistribuída sem perdas. Esse é um acidente esperando para acontecer. Essa é a foto que eu tirei de uma instalação elétrica em um evento aberto ao público na cidade do Rio de Janeiro. A ligação em 127 volts não está protegida em relação à chuva. A altura dessa instalação é cerca de 1,5 m. Vamos torcer para que o caminho para o terra não seja pelo passante eventual que esbarrar nessa instalação. A eletrização por atrito ocorre quando atritamos dois corpos neutros, de forma que, após o atrito, um dos corpos ficará carregado positivamente, perdeu elétrons, e o outro corpo ficará carregado negativamente, adquiriu elétrons, de acordo com a série triboelétrica. Foram os primeiros efeitos de eletrização observados pela humanidade. A lista de materiais ao lado apresenta a série triboelétrica, ou seja, a afinidade eletrônica. Quanto mais alto na série, maior a facilidade em perder elétrons, adquirindo carga positiva. Quanto mais baixo na série, maior a facilidade em ganhar elétrons, adquirindo carga negativa. Aí está um capacitor carregado, cargas mais Q menos Q. A relação entre o capacitor, a tensão em seus bornes e a carga é dada pela equação mostrada. Essa tensão máxima Q sobre C. Podemos modelar um corpo, um objeto, um ser humano carregado como um capacitor carregado. A máxima tensão disponível para a descarga inicial é dada pela relação mostrada que já comentamos. Esse o máximo é a máxima tensão disponível para a descarga. E ela vai variar, a tensão vai variar se você for descarregá-la, mas essa é a inicial que você tem nele. Se é a capacitância equivalente do objeto, do corpo humano, e que é o valor da carga acumulada. Temos agora um resistor do capacitor para o terra. Nós podemos agora descarregar essas cargas acumuladas no capacitor. A tensão sobre o resistor, o R de T, é dado pela relação o máximo, a tensão original, vezes E elevado a menos T sobre RC. As cargas irão, claro, para o menor potencial, o potencial de terra, via resistor de descarga R, segundo a equação mostrada. O R de T, tensão sobre o resistor de descarga R, varia ao longo do tempo. O máximo é a tensão inicial, C é o valor da capacitância equivalente do corpo humano, R é o resistor de descarga. O valor da corrente de descarga I é limitada pelo resistor de descarga R, I de T varia ao longo do tempo, o R de T dividido por R. Sim, precisamos de um ponto de referência de potencial zero, o terra do circuito ou da instalação. É para esse ponto plano de referência que vamos descarregar as cargas acumuladas. Cargas acumuladas são um perigo. Essa equação de descarga, observe que conforme o tempo vai passando, a tensão sobre o resistor vai caindo. O produto RC é denominado constante de tempo do circuito capacitivo e é expressa em segundos, sigma R vezes C. Observe que quando o RC for igual a 5, o tempo decorrido igual a 5 constantes de tempo, a tensão disponível sobre o resistor é praticamente zero, ou nós descarregamos o capacitor. Cargas acumuladas são um perigo para pessoas e equipamentos. O problema é quando essas cargas resolvem se deslocar ou buscar o equilíbrio. Por que cargas elétricas acumuladas são um perigo para a segurança de pessoas e equipamentos? Primeiro, porque cargas elétricas de mesma polaridade tendem a se repelir.
se as cargas estão acumuladas em um corpo, assim que um potencial diferente for estabelecido, haverá um deslocamento dessas cargas para alcançar seu equilíbrio de cargas elétricas. Isso ocorre, por exemplo, quando as nuvens ficam carregadas eletricamente ou quando atritamos materiais diferentes, conforme visto na série triboelétrica no vídeo anterior. Caso o processo de acúmulo de cargas continue, a densidade de cargas elétricas criará uma condição favorável para que tais cargas busquem o equilíbrio. Segundo, cargas acumuladas tendem ao equilíbrio, primeiro repelindo-se até alcançar esse equilíbrio dado pelo afastamento entre elas. Nos condutores, quando aplicamos uma pequena diferença de potencial, os elétrons começam a empurrar uns aos outros, saltando de órbita em órbita dos átomos do condutor. Dependendo da densidade de cargas e da velocidade média que isso ocorre, definimos o parâmetro condutividade, como vimos neste vídeo. É muito fácil produzir corrente de condutores. Mesmo uma pequena diferença de potencial de cerca de 1 volt pode criar corrente da ordem de ampere. Nos dielétricos também podemos induzir corrente. Na prática, necessitamos de tensões da ordem de kV. Tais tensões, no entanto, podem ser produzidas pela triboeletricidade. Quando as cargas correm por equilíbrio, pode provocar corrente em cooperadores com consequente risco de choque elétrico. Se essa corrente for dirigida para componentes sensíveis, pode provocar a destruição imediata ou destruição futura desse componente. Daí a utilização das pulseiras para proteção contra a descarga eletrostática ou das mantas de proteção. Se descarregamos muito rápido essas cargas, a corrente pode ser intensa. Se descarregamos muito lento, elas podem se acumular em valores acima do tolerável. Mas será que são apenas esses os riscos e possíveis danos? Não, tem mais, tem muito mais. Triboeletricidade. O que pode dar errado? Vejamos um exemplo clássico. O caminhão da figura está em movimento. Você consegue identificar os atritos que estão ocorrendo? Primeiro, a carroceria do caminhão em contato com o ar, induz cargas elétricas estáticas. Pneus com o asfalto e o ar, isso também induz cargas elétricas estáticas. E veja, com o pneu isolante, as cargas acumuladas no caminhão não vão para terra, não se dissipam. O que então pode dar errado? Faremos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Não é o acúmulo de cargas que mata ou destrói, é o súbito equilíbrio. Por isso devemos evitar primeiro que as cargas se acumulem. Se não for possível evitar esse acúmulo, devemos adotar uma estratégia dupla, limitar a corrente de equilíbrio e fornecer um caminho de descarga que minimize os danos. É simples, é só isso. Agora você sabe, não existe para-raio, nada ou ninguém para uma descarga atmosférica, porque existe a tentativa, muitas vezes frustrada, de fornecer um caminho de descarga que minimize os danos e torcer para que funcione. Se você está interessado em estudar um pouco mais, aí tem uma lista muito sucinta sobre livros de eletromagnetismo. E o que nós vamos ver no próximo vídeo? E as explosões? Onde é que são as explosões? Assim, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.